Então, amigos, vamos nesse momento iniciar a utilização da ferramenta Extrato. Então, a ferramenta Extrato é a ferramenta de programação e coleta de resultados da balança EX3001L. Então, o primeiro passo é entrar com o usuário e senha. Nós vamos entrar aqui com o usuário padrão para demonstração. Então, finalmente, vamos utilizar a ferramenta. A ferramenta Extrato é uma ferramenta bastante simples, acessível a qualquer tipo de usuário, bastante amigável. Nós temos aqui na parte de cadastro, são as primeiras ações que devem ser feitas. O primeiro cadastro que devemos fazer é dos equipamentos ou das balanças que teremos em campo. Então eu vou cadastrar aqui um novo equipamento. Nós costumamos utilizar o código de frota ou a placa do caminhão para cadastrar o equipamento. Eu vou utilizar aqui ABC1234 e a descrição a gente pode colocar algo que signifique algo mais interessante para a organização. Então eu coloquei aqui caminhão amarelo e eu poderia cadastrar quantos equipamentos ou quantas balanças houver nos caminhões da propriedade, mas no momento eu vou realizar para apenas um e vou dar voltar. Então nós temos aqui o equipamento ou o caminhão que acabamos de cadastrar com a identificação ABC1234. Nós vamos ver mais tarde que essa identificação que aparece na ferramenta é a mesma que devemos entrar na configuração da balança. No momento agora vamos ver então o cadastro de currais. Então aqui nós vamos cadastrar alguns currais. Esses nomes preferencialmente devem ser nomes curtos e o processo é bem simples. Nós vamos entrando com os nomes e dando Enter. Então, terminado a entrada de todos os currais que se tem planejado ter na propriedade, nós clicamos aqui em voltar e a ferramenta vai listar a relação dos currais nessa tabela para conferência nossa. Então aqui os currais estão com os nomes que nós desejamos. Nós vamos para o próximo item de cadastro, que são os cadastros de ingredientes, que são normalmente utilizados na nossa propriedade. Então eu iniciaria aqui entrando com uma descrição maior, uma abreviação de preferência até 7 letras e a tolerância do ingrediente, que deve ser uma porcentagem que nós sabemos que seria tolerada de acordo com a precisão que esse tipo de insumo tem no momento da pesagem na balança. Então, inicialmente, vou entrar com a descrição aqui de alguns ingredientes. A tolerância eu vou colocar como 10%, para efeito de demonstração na balança, mas isso pode ser o que for necessário para cada, de acordo com a abordagem de cada zootecnista, cada responsável pela gestão da fazenda. Vou cadastrar mais alguns ingredientes. Então, vamos clicar em voltar para conferir os ingredientes cadastrados. Nós temos aqui então a descrição completa, uma abreviação, que é com este nome da abreviação que os ingredientes vão ser apresentados na balança e no display remoto, que fica na pá carregadeira. E aqui nós podemos conferir também a tolerância de cada item cadastrado.
Então vejam que o processo de cadastro é bastante simples e rápido. Aqui nós já cadastramos o equipamento, os currais e os ingredientes. Nós vamos agora cadastrar algumas receitas que nós desejamos utilizar na programação da balança. Vamos efetuar o cadastro da nossa primeira receita. Então eu vou dar o nome dela de adaptação 1. Salvar, e ele vai me abrir a opção de escolha dos ingredientes. O primeiro ingrediente que vou adicionar é o silagem de milho, na proporção de 40%. O segundo ingrediente que vou cadastrar vai ser o farelo de soja, na proporção de 25%. E o terceiro vai ser o milho, na proporção de 35%. Notem que os valores entrados de proporção devem somar o total de 100%, já que uma receita que não complete 100% não faz sentido ser produzida. Então, nós temos aqui 100%, essa receita está válida. Nós fazemos aqui o salvar e voltar. Então, após termos criado a receita adaptação 1, nós vamos criar uma outra receita, venho aqui como nova, e vou fazer essa receita como receita de engorda. E vamos escolher os ingredientes para essa receita. No caso aqui nós vamos colocar o núcleo, na proporção de 20, o bagaço de cana na proporção de 25 e o farelo de soja na proporção de 30. Por último, para completar os 100% esperados para a receita, nós iremos colocar o milho na proporção de 25. Terminado isso, sempre devemos clicar em salvar e voltar. Então temos aqui as duas receitas que acabamos de cadastrar, adaptação 1 e engorda. O próximo passo, terminada a parte de cadastros, iremos para a parte de ordem de produção, que é onde fazemos o planejamento das ordens de produção que devem ser executadas no dia a dia. Então vejam o tempo que gastamos para cadastrar os itens, né, os atributos da ferramenta, bastante rápido e simples. E vamos finalmente para a tela ordem de produção, que é a tela que é utilizada no dia a dia. Então nós temos aqui a ordem 1, que é a primeira ordem que iremos criar, com alguns currais já iniciados anteriormente. Então nós temos aqui nessa tabela abaixo a apresentação na forma de uma tabela, a primeira coluna indicando os currais selecionados, que podem ser selecionados aqui, e temos a segunda coluna indicando os pesos que queremos programar para cada curral na operação de descarregamento. Então nós temos aqui o trato 1 com a receita adaptação 1. E eu vou criar agora, através desse campo adicionar, um segundo trato. Então vamos clicar aqui em adicionar trato, irá ser adicionado uma segunda coluna, trato 2, onde devemos selecionar qual é a receita. No caso eu vou escolher a receita engorda, para ter uma opção de demonstração na balança da flexibilidade tanto da ferramenta extrato como da balança EX3001L. Então vemos que temos a opção de escolher diferentes receitas para cada trato. Aqui também nesse campo equipamento, devemos escolher qual é a balança ou qual é o caminhão que irá receber essa ordem de produção. No caso aqui, temos apenas um caminhão cadastrado, já está selecionado. Então o que falta aqui agora é entrar com os pesos em cada curral. Vamos iniciar a entrar com esses pesos aqui. Vou entrar com 200 para o primeiro curral,
300 para o segundo. Vejam que a facilidade de uso da ferramenta é bastante perceptível. Apenas entrando com os números e dando Enter, é possível entrar facilmente com os dados na tabela. Então aqui acabamos de planejar a ordem 01, escolhendo as receitas, os currais, o equipamento e entrando com o peso para cada curral e em cada trato. Vamos então criar uma segunda ordem para melhor verificação em nossa demonstração na balança. Então eu venho aqui no botão Nova e imediatamente vai ser indicado a ordem 02. Vejam que a tabela aparece sem dado nenhum escolhido e devemos, antes de tudo, selecionar o equipamento e, em seguida, definir a quantidade de currais e de tratos. Eu vou definir aqui como 6 currais, adicionando nessa opção adicionar curral e adicionar mais um trato para ter 2 tratos também na ordem 02. Então faremos aqui a escolha da receita, no caso vou fazer parecido com a ordem 01, adaptação 1 no primeiro trato e engorda no trato 2. E farei a escolha dos currais, escolhendo agora os currais da rua B. E os currais de B01 a B06. E vamos entrar agora com os pesos que desejamos descarregar alimentando cada um dos currais. Vou entrar aqui com 300 no primeiro e os valores para os seguintes. Vou entrar com 0 no B02. Vejam que isso é aceito pela ferramenta e dá para a gente a noção da flexibilidade do sistema. Para o último aqui também vou deixar como 0. E no trato 2, entrar também com os dados. Então está aí, entramos com os pesos que desejamos nessa ordem 02. Vejam que ao final da tabela existe uma linha total, indicando o total a ser carregado dessa receita adaptação 1 para o trato 1 e da receita engorda no trato 2. Nós temos aqui a informação do total em quilos a ser carregado. Então essa informação é importante até para sabermos para que caminhão isso pode ser aceito, né? Conhecendo a capacidade do caminhão, esse planejamento pode ser feito sem erros. Então vamos conferir agora outra facilidade aqui da tela de ordem de produção da ferramenta Extrato. Nós temos aqui a ordem 02 que acabamos de criar e nós temos uma opção bastante útil que é a opção clonar. Então, através da opção clonar, nós podemos copiar essa ordem com uma outra identificação, no caso o número seguinte, que é a ordem 03, e vejam que nós temos a ordem 03 idêntica a 02. E isso é bastante útil, no caso aí, para reaproveitar algumas entradas. Vejam que a escolha das receitas, e é possível editar novamente essa ordem de produção, modificando para o que você necessita para o dia seguinte. Então isso economiza um tempo bastante grande, já que você pode aproveitar a estrutura da ordem do dia anterior para o dia seguinte. Então essa é a ideia do clonar.
que é um recurso bastante útil da ferramenta Extrato. Vejam também que temos opções aqui de edição da parte da ordem de produção. Nós podemos aqui remover um curral. Então, nós vamos estar editando essa tabela. Nós podemos remover um trato e podemos, inclusive, remover essa ordem de produção. Então, vejam aqui que vai desaparecer a ordem 3 e retornar para a ordem 02. Então, uma vez que planejamos as ordens que desejamos para esse dia, nós temos aqui a opção ao final da página, programar. Nós iremos nessa opção, programar. E será apresentado para a gente a tela programar, indicando o caminhão, que já foi escolhido na tela anterior, e as ordens que são possíveis de programarmos nesse momento. Eu devo confirmar escolhendo quais as ordens eu desejo programar no pendrive nesse momento. E aqui nós temos um resumo dessas ordens de produção. Então nós temos a identificação, as receitas, a quantidade de tratos e os currais para cada uma das ordens de produção. Então, uma vez que eu selecionei quais desejo salvar nessa programação para o pendrive, eu devo clicar aqui em programar. Então, uma vez que na tela programar escolhemos as ordens que queremos salvar no pendrive, nós selecionamos o diretório do pendrive e encontramos o diretório Programação Trato. Dentro desse diretório Programação Trato, devemos ter essa pasta com o nome do equipamento. No caso aqui, ABC1234. Nós escolhemos dentro dessa pasta e é onde será salvo o arquivo Programação. Então esse é o arquivo que será lido pela balança para efetuar a programação. Vamos salvar e está finalizado o processo de salvamento da programação no pendrive. Vamos conferir agora como é feito o processo de importação de resultados da balança. Então temos aqui no menu esquerdo a opção Resultados. Vamos selecionar essa opção e iremos escolher Importar do pendrive. O nosso pendrive que colocamos aqui no computador já teve os resultados salvos na balança. Vamos clicar em Importar do pendrive. Irá abrir uma janela de escolha. Vamos procurar aqui dentro do pendrive a pasta Resultados, onde deve haver um arquivo Resultados. Vou escolher este arquivo e clicar em Abrir. Então, nesse momento, a ferramenta está realizando a importação dos resultados. Então, indicou aqui para a gente, resultados importado com sucesso. E aqui abaixo, nós vemos, na forma de tabela, os resultados das operações de carregamento e descarregamento que realizamos agora há pouco. Então, vejam aqui, da ordem 01, nós realizamos um trato, o primeiro e o segundo, e nós temos aqui a coluna peso realizado, com os valores que foram efetuados na nossa demonstração, a diferença, os desvios aí entre o planejado, que é o peso pedido, e o peso realizado. E da mesma forma para o trato 2, nós temos aqui o peso realizado e a diferença. Isso aqui nós vimos para os resultados do carregamento da ordem 01. Para o descarregamento, nós temos aqui também os resultados. Temos aqui o peso realizado e a diferença para o trato 1 e para o trato 2. Também temos aqui os resultados da ordem 2, tanto para a parte de carregamento como descarregamento. No caso, para a ordem 2, realizamos apenas o trato 1, o trato 2 aparece aqui sem resultados. Então essa é a tela de resultados da ferramenta Extrato.
que é bastante útil para uma conferência rápida dos resultados. Nós temos aqui também algumas opções de filtro, de qual equipamento desejamos visualizar os resultados, e também de data. Então é possível, após ter importado resultados de um pendrive que tem resultados de várias balanças, de alguns caminhões que trabalharam durante o dia, é possível realizar esse filtro para conferir um resultado específico de um caminhão ou de uma data específica que pode ser de alguns dias atrás. E temos também uma opção bastante útil, que é a exportação desses resultados para a planilha. Então temos aqui essa opção, exportar para a planilha, onde será exportado para uma planilha. Vou realizar isso aqui para uma pasta do meu próprio computador. Então, vamos conferir essa pasta de planilha gerada, que é este arquivo, results. Então, acabamos de ver aqui a planilha sendo aberta. Vou dar um OK. E aí temos os dados que vimos na tela de resultados, importados aqui numa planilha bastante difundida no mercado. Então vejam que ela está estruturada de uma forma possível de ser reaproveitada e customizada de acordo com a necessidade de cada um. Com os dados de carregamento, descarregamento, para o trato 1, trato 2, da ordem 01. Também para a ordem 02 da mesma maneira. Então vemos a facilidade da ferramenta para exportar por um formato difundido aí que pode ser utilizado de acordo com a necessidade de cada um. Vamos finalizar o uso da ferramenta extrato. Isso é possível ser feito aqui à direita, onde aparece a identificação de usuário, na opção sair. Aparecendo a opção de login novamente, ou é possível logar novamente com outro usuário, ou é possível encerrar a ferramenta.